Paulo Brito, na hora da verdade, vai comentar os problemas da cidade. Chegou a hora de saber o que acontece. O Paulo Brito vai falar porque conhece. Paulo Brito, de olho na cidade. Paulo Brito, Paulo Brito. Esse cara sou eu. E sou eu mesmo. Alô, amigos, senhoras e senhores, aqui Paulo Brito falando. Começando mais um programa Paulo Brito no ar, o nosso melhor bom dia para você, o nosso abraço, a nossa gratidão pela sua audiência, nosso respeito e nosso melhor bom dia. Hoje já estamos vivendo uma quinta-feira, dia gostoso por sinal, quente, sem possibilidades nenhuma de chuvas, e nós estamos aqui a postos. Hoje, dia 5 de novembro de 2020, faltando aí 10 dias para as eleições municipais. A produção desse programa é minha, Paulo Brito, sou eu mesmo. Departamento de Jornalismo, Patrícia Maria de Souza Ramos Brito. Departamento Jurídico, doutora Érica Apolinário, doutor César Aguiar Contel, doutor Joel de Almeida em Araçatuba. A produção também aqui tem a colaboração especial de Walter Pacelli, comandando o Bora na Rede, Andréia de Oliveira, direto da cidade de Penápolis com as informações, também aí a colaboração de Gilmar de Freitas Carvalho em Buritama, os nossos colaboradores Cássio Bettini falando sobre tecnologia. Esse programa também tem a produção, responsabilidade das informações, das notícias de Débora Rayane Barbosa. Bom dia, Débora. Bom dia, Paulo, e bom dia a todos que nos acompanham. E nós estamos a postos aqui, senhoras e senhores, nesta gostosa quinta-feira. Lembrando mais uma vez, faltam 10 dias para as eleições municipais. E o assunto não poderia ser um outro a não ser eleições no Brasil e eleições também lá nos Estados Unidos. O Trump trampeou e faltam aí apenas 6 delegados para que Biden consiga aí a maioria absoluta lá no parlamento. Agradecemos o apoio, a colaboração dos nossos apoiadores que estão conosco e graças a eles nós estamos aqui mostrando o Paulo Brito no ar. Apoio total aí de Engeune Engenharia, Morena Móveis, Aluche Jeans e Aluche Tecidos e Confecções, Lalo Calçados e Esportes, Lalo Kid, Lalo Homem e Alto Posto Lalo. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Conosco também IOB, Instituto de Óleos Birigui, ainda Ótica V+. Na Ótica V+, você vê muito mais ainda facilidades enormes de pagamento. Facilidades enormes você tem na Ótica V+. Conosco Tropicália Pães de Doce de Buritama e ainda Empório Biju. No Empório Biju você tem muito mais novidades, muito mais artigos e uma secção de sex shop. Empório Biju, Saudades 520. Também conosco nessa caminhada, Birigui Piscinas, tudo em piscinas. Está lá o Júnior, a Simone, a Cristina, todos lá fazendo um grande trabalho em Birigui Piscinas. Dito isso, senhoras e senhores, encaminhe o nosso programa. Recomendo o nosso programa. Agradecemos carinhosamente a sua participação. E vamos que vamos. Já abrindo o programa, queremos destacar que tudo sobre as eleições lá nos Estados Unidos você vai ter aqui. Vai ter também um balanço geral das eleições de 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas, com total cobertura da equipe de jornalismo do programa Paulo Brito. Também aqui muitos assuntos e muitas notícias. E a Débora Rayane traz aí as manchetes que valem por notícias. Por 430 votos a 33, Câmara decide derrubar veto de Bolsonaro à desoneração. Congresso mantém veto à ampliação da lista de beneficiários do auxílio emergencial. Vacina Coronavac não tem nacionalidade.
Covid-19. 16% dos doentes só manifestam sintomas gastrointestinais. Policiais civis combatem pirataria digital na internet em 10 estados. Seguradora pode negar cobertura em caso de embriaguez do condutor, decide TJSP. Já no plantão da Polícia Federal apreende caminhão carregado com maconha e mãe e filho são surpreendidos com drogas dentro de ônibus. Samir Nakadi também participa do programa de hoje e fala sobre o que ocorreu, beneficiando vários setores, entre eles o setor calçadista. Candidatos começam aí os preparativos e as caminhadas finais aqui em Birigui. 6 disputam a prefeitura municipal. Também aqui o desfecho do encerramento das entrevistas feitas pelo Hoje Mais. E Rafael Zago, candidato a prefeito de Birigui, participa também do programa e ontem ele foi entrevistado e hoje nós vamos mostrar o que foi a entrevista realizada ontem. Também destacando, senhoras e senhores, que a própria Prefeitura Municipal de Birigui faz alguns esclarecimentos sobre a situação do coronavírus na cidade. E agora Walter Pacelli, o Chapeuzinho, traz aí, em nome de Laro Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença, traz as manchetes esportivas. Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira e o meu destaque: Copa Sul-Americana. São Paulo amassa o Lanús da Argentina, mas toma o gol aos 48 do segundo tempo e está eliminada pela Copa Sul-Americana. O Corinthians cai na Copa do Brasil, só empata 1-1. O presidente do Corinthians, Andrés, disse que não contrata o técnico Rogério Ceni, ele que está no Fortaleza, porque ele está acertado com São Paulo o ano que vem. O Flamengo classifica pela Copa do Brasil. O Ceará vence o Santos e elimina a equipe do time da Vila. Hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo e quem estreia no Palmeiras é o técnico português Abel Ferreira. Juventude, pela Copa do Brasil, pega o Grêmio hoje à noite. Segunda divisão, o Bandeirantes se prepara para pegar o Andradina domingo, 11 horas no Pedrão. E a federação divulga: o Bandeirante Esporte Clube é o melhor time da segundona esse ano. Já já a gente conta tudo isso aqui na rádio do Paulo Brito e no Bola na Rede Paulo Brito. Aí Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe os destaques esportivos dele. E a nossa caminhada tem bastante também aí participações especiais. Vamos contar uma história bonita. Cidadão sai no quintal da sua casa, passa na mangueira, olha para cima, uma manga cai e a manga, que deveria ser chupada, acaba virando atração lá em Presidente Médici. Tudo isso e muito mais ainda, tem outras novidades dentro do programa. E é claro, a participação especial de Cássio Bettini sobre tecnologia e os nossos convidados especiais. E eleições 2020, mostrando aí os candidatos que estão disputando Câmara Municipal, Prefeitura de Birigui. É o balanço geral que nós fazemos e por isso agradecemos o seu carinho e a sua audiência. E já vamos renovando assim a apresentação do programa. Vamos começar, por exemplo, com o Cássio Bettini, fazendo a sua participação, trazendo coisas sobre tecnologia. Cássio Bettini, o marido da Teca, é convidado especial todos os dias do nosso programa em nome de Birigui Piscinas. Ele, Cássio Bettini, sempre participando, sempre trazendo inovação sobre tecnologia, fala inclusive um assunto importante aí sobre o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sobre eleições, sobre inovação dos votos, tudo. Ele tem sempre feito comentários bastante esclarecedores. É isso aí, Cássio? Olá pessoal, olha só que novidade interessante. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai testar nessas eleições o voto online.
Imagina só você poder votar de sua casa ou de qualquer lugar que você estiver e poder acompanhar os resultados instantaneamente por algum stream. Que show, hein? Sem falar na economia gigantesca de estrutura, equipamentos, pessoal e outras despesas decorrentes do evento. Já nesse dia 15, os testes serão realizados em algumas cidades do Brasil. A princípio, vão disponibilizar o aplicativo para voluntários testarem na própria zona eleitoral onde eles forem votar. Mas na matéria eu só não vi se o voto vai valer ou se será apenas uma simulação. Bom, claro que haverão severos protocolos de segurança desse sistema, como inviolabilidade, sigilosidade, transparência e tudo mais que for necessário ali. Mas mesmo assim, se você pensar que isso pode facilitar ainda mais possíveis fraudes, considere o seguinte: o ser humano em toda a sua existência sempre deu um jeito de burlar as coisas por interesse próprio, claro, independentemente de tecnologias existentes, não é mesmo? Então, de qualquer forma, eu acho um grande avanço essa tecnologia, porque nos poupa tempo e dinheiro de nossos impostos. E espero realmente que já esteja disponível para as próximas eleições. Legal? Sou Cássio Bettini, compartilhando temas sobre tecnologia, inovação e comportamento. Até a próxima. Próxima, Cássio, realmente aí é uma alternativa muito facultativa e fácil, inclusive, para o próprio eleitor. Mas, entretanto, aí tira o segredo do voto. Consequentemente, tira aquele privilégio que sempre o cidadão tem de eles votar e o voto só ele souber para quem ele está votando. Dessa forma, o voto em online, eu chamo aqui a Débora e falo: ó, você é candidato, olha para quem que eu estou votando, ó, e já vota em online e o que tiver do meu lado já vai ver para quem eu votei. Tira o sigilo do voto. Mas vamos ver como é que fica, vamos para depois fazer comentários, e nada melhor do que você também para comentar sobre esse assunto. Empório Biju tem muita mais facilidade para você comprar bolsas, cintos, colares, pulseiras e uma grande promoção de perfumes. E você também concorre aos prêmios que o Empório Biju oferece a você. Empório Biju, na Rua Saudades 520, à sua inteira disposição. Ótica Vê Mais. A Débora vai hoje lá na Ótica Vê Mais. Na Ótica Vê Mais você vê muito mais ainda. Ótica Vê Mais tem muito mais para você. Na Ótica Vê Mais você tem aí óculos, tem planos especiais. Aviamento da sua receita é rapidíssimo, é urgentíssimo e muitas facilidades para você. Ótica Vê Mais, aqui em Birigui, na Bento da Cruz, em Araçatuba, na Rua Tabajaras. Ótica Vê Mais, onde você realmente vê mais. Precisou de um problema para a solução de calhas? Converse com o André Calheiro. É só ligar o André Calheiro lá de Glicério, 997-94-4568. Quer que eu repito? 997-94-45. É só lembrar o 45 do Zé Firmino, né? 68 é o telefone do André Calheiro, 997-94-4568, né? Tá aí o telefone à sua disposição do André Calheiro. Também lembrando que, senhoras e senhores, que o doutor Rodrigo Sintra, com sua clínica dentária na Rua Barão do Rio Branco 953, está à sua disposição para tratamentos de todo o sistema dentário que você necessita. Clínica dentária do Dr. Rodrigo Sintra. Muito mais informação chegando, muito mais notícias para que verdadeiramente você seja bem informado. Recomendo o nosso programa. Encaminhe para os seus amigos o nosso aplicativo, o nosso YouTube, para que também o programa nosso possa ter um alcance maior. Lembrando que eleições 2020 é a vontade do povo, a certeza das urnas, cobertura total da nossa emissora. Esclarecimento. Ontem à tarde nós divulgamos aí um vídeo do qual anunciávamos a transmissão de uma partida de futebol e na oportunidade, num erro gravíssimo de nossa parte, nós acabamos anunciando a transmissão de um jogo entre Bandeirantes e Associação Esportiva Araçatuba para o próximo domingo. Houve uma inversão de datas, consequências de uma má interpretação nossa, e nós acabamos fazendo com que esse vídeo circulasse, nós anunciando a transmissão do jogo para esse domingo, às 11 horas da manhã, lá do estádio Ademar de Barros. Deleta tudo isso, apague tudo isso. A transmissão nossa que faremos
e a chamada começa a circular hoje à tarde já, também no nosso site, é Bandeirante Esporte Clube e a equipe do Andradina Futebol Clube. O Andradina jogará aqui em Birigui, domingo às 11 horas, no estádio Pedro Marim Berbel, com transmissão da TV BEC e transmissão da Rádio Paulo Brito. Portanto, aí os senhores poderão acompanhar as transmissões que serão feitas desse domingo. Nós estaremos transmitindo, junto com a Federação Paulista de Futebol, Bandeirantes e Andradina Futebol Clube. Pedimos desculpas aos nossos amados e estimados telespectadores, espectadores e também aqueles que nos acompanham na internet. Débora Rayane trazendo as notícias e as informações neste exato momento. Por 430 votos a 33, Câmara decide derrubar veto de Bolsonaro à desoneração. Texto vai ao Senado. No caso, já foi. Em sessão no Congresso Nacional, deputados decidiram nesta quarta-feira derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas. O modelo da desoneração permite às empresas optar por contribuir para a Previdência Social com um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento. O regime de tributação será prorrogado até o fim de 2021. A medida foi incluída durante a tramitação de um projeto que institui um programa emergencial de manutenção de emprego. Outros pontos dessa lei também foram vetados e ainda serão analisados. Sobre esse assunto, nós conversamos agora de manhã com o Samir Nakati, que é, sem dúvida nenhuma, o baluarte do calçado em Birigui. Nós tentamos um contato com o Renato Ramires e também com o Carlos Alberto Mestriner. Nós não obtivemos respostas até o presente momento porque ambos estão em reuniões. No programa de amanhã teremos a participação deles com certeza, trabalho que está sendo feito aí pela Fernanda, que é assessora de imprensa do SIMB. Mas nós conversamos com o Samir bastante e o Samir disse isso para nós em relação a essa tomada de preço, né, Samir? Bom dia. Querido Paulo, bom dia ouvintes, é um prazer sempre estar aqui com você na sua rádio, Paulo. Olha, eu tenho a dizer para você que felizmente o veto do nosso presidente caiu e a desoneração continua, pelo menos mais em 2021. E esse benefício é muito grande para o nosso setor, porque nós podemos continuar de forma competitiva atendendo o mercado. À medida que nós temos esse benefício da desoneração, nós pagamos impostos por aquilo que nós faturamos e não por aquilo que nós empregamos. E isso nos ajuda bastante, principalmente a ter preços módicos para poder atender a população em geral, principalmente numa época dessa que nós estamos enfrentando de crise. Então vamos em frente, quem sabe o ano que vem nós tenhamos alguma mudança no âmbito tributário e tudo possa permanecer bem, mas pelo menos 2021 temos garantido. Muito obrigado, Paulo, um abraço a você e qualquer coisa sempre à sua disposição. Um prazer estar aqui na sua rádio. Obrigado. Obrigado a você, Samir. Portanto, senhoras e senhores, a entrevista que nós fizemos com o Renato e ele tinha essa preocupação em relação a essa decisão que poderia ser tomada ontem e foi tomada, e com isso um alívio total, não para o setor calçadista em especial, mas para todos os setores, setor das construções, setor metalúrgico, e isso aí deu um alívio e uma tranquilidade muito grande, essa desoneração que acabou os deputados fazendo com que a vitória fosse dada através da rejeição ao veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Se fosse mantido o veto, hoje nós teríamos aí um susto muito grande, teríamos mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados aí e que poderíamos aumentar esse número já no começo do ano que vem, se fosse mantido o veto do presidente Bolsonaro. Se ele, que vetou e, consequentemente, jogou a responsabilidade da Câmara, se a Câmara mantivesse o veto dele, hoje teria muita gente triste, muita gente decepcionada, muita gente desempregada, mas, para o alívio, os deputados acabaram, juntamente com os senadores, derrubando
o veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mais notícias, Débora? Sim, Paulo. Congresso mantém veto também a ampliação da lista de beneficiários do auxílio emergencial. O plenário do Senado Federal aprovou no início da noite desta quarta-feira a manutenção do veto presidencial, a ampliação do rol de beneficiados pelo auxílio emergencial e a acumulação do benefício com outros tipos de auxílio. Foram 45 votos favoráveis à manutenção do veto, 17 contrários e 2 abstenções. Portanto, aí é mantido o veto do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bilhares Pérola nos acompanha todos os dias, nosso querido Mauro Pioli Limieri. Um abraço para o Maurinho e toda a equipe de Bilhares Pérola, acompanhando o programa Paulo Brito, que também é ouvido pela doutora Érica Apolinário, sintonizado pelo doutor César Aguiar Contel, e também acompanha o Joel de Almeida, o Feio. Daqui a pouco você tem aí tudo sobre o esporte, tem tudo sobre Caminha Informações e tem ainda a participação de Rafael Zago, que encerrou o ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Birigui através do Hoje Mais. Também conosco nas eleições de 2020, com cobertura total da Rádio Paulo Brito, também Hoje Mais. Nós conversamos com o Lázaro ontem e já estamos caminhando para o acerto aí de cobertura entre Hoje Mais e também a Rádio Paulo Brito das eleições 2020. Mais informação, mais notícias aqui em nome todo especial de Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz a diferença. As notícias chegando, Débora. Vacina Coronavac não tem nacionalidade. Em 19 de outubro, os brasileiros receberam a feliz notícia que o Ministério da Saúde encaminhou ofício ao Instituto Butantan confirmando a intenção do governo federal de comprar 46 milhões de vacinas Coronavac desenvolvida pela farmacêutica chinesa Biotech em parceria com o Instituto Butantan. Referida compra foi reiterada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em reunião realizada em 20 de outubro com 24 governadores e secretários estaduais da Saúde. Em entrevista à mídia, o ministro disse que a vacina do Butantan é brasileira e seu registro vem pela Anvisa brasileira e não chinesa, dando mais segurança e margem de manobra. Disse ainda que a vacina deverá ficar pronta para distribuição pelo SUS um mês antes da vacina de Oxford, bem como que o Instituto Butantan seria responsável por 75% das vacinas compradas pelo SUS. Na mesma reunião com os governadores, o Ministério da Saúde anunciou a formalização de um protocolo de intenções para a referida compra das vacinas. Faltam 10 dias para as eleições municipais. Pergunta: você já tem a opinião formada sobre o candidato a prefeito? Sobre o candidato a vereador que você vai confiar? Você vai ter no dia 15 aí um poder muito grande, um poder que você jamais imagina. Você tem o voto na mão e com o voto na mão você decide a situação do seu município. Não vá naquele candidato que chora, que mendiga, que fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai resolver esse problema e que vai melhorar a sua situação. Procure verificar antes o currículo, a situação, quem é quem, para que a responsabilidade sua seja tão importante quanto o poder de fazer do seu voto aí a vontade tranquila de todos os brasileiros, de ter uma cidade pacata, uma cidade progressista e uma cidade humana. Muitos e muitos são portadores de promessas e mais promessas. Na realidade, talvez até desconheçam a realidade. Quem está fora acha que é muito fácil fazer as coisas. Difícil, senhoras e senhores, é ficar dentro e acompanhar tudo. Imagine se você já tem a responsabilidade de dominar e ser o chefe da sua casa, da sua família. Já não é tão fácil assim. Imagine administrar uma cidade, um estado, administrar um país, quanto é difícil. Então, a arma que você tem é o seu voto. Não vá nos farofeiros, nos plaus prometidos aí, que vai resolver a situação.
que vai ser fácil fazer isso, que tem que fazer aquilo, que pode fazer isso, que ele vai fazer isso, conversa é para boi dormir. É conversa que não está mais num momento como o momento que nós vivemos, com a invasão da internet toda, da tecnologia, acreditar nesses falsos promissores que são, na verdade, aí, talvez até querendo muito mais para si do que propriamente para o outrem. Então, analise, veja o time que está ao lado dessa pessoa, analise quem é quem, veja o comportamento de tudo aquilo que representa e possa fazer esse cidadão. Analise as pessoas que estão junto, principalmente porque essas pessoas que estão junto serão as pessoas que estarão ocupando cargos importantes dentro de uma cidade. Esse contexto aqui vale para Piracicaba, vale para Bauru, vale para Araçatuba, vale para Birigui, para Brejo Alegre, para Clementina, para Buritama. Esse conceito, veja o candidato, mas veja quem está com ele. Talvez essas pessoas que estejam com essas pessoas que estão aí na sua cidade, anunciando promessas e mais promessas, sejam pessoas que já passaram por administrações passadas e já fizeram as suas vidas nas administrações passadas e nada fizeram porque não são de fazer coisa alguma. Então analise quem é o candidato que você vai votar para prefeito e para vereador e veja quem estão ao seu lado, quem são os seus famosos companheiros que estão prometendo aquilo que talvez lá atrás tentaram fazer e não fizeram e querem voltar, porque a boquinha às vezes é muito boa. Então volto a dizer que isso vale para Birigui, vale para Araçatuba, Penápolis, Lins, Promissão, Guaiçara, Guaimbê, Vera Cruz, Marília ou qualquer outra parte do território nacional onde vai acontecer a eleição no próximo dia 15 de novembro. Veja o candidato e veja quem está acompanhando o candidato também. E vamos que vamos. Eleições 2020, a vontade do povo, a realidade das urnas. 997-33-1210 é o nosso telefone. 997-33-1210. Mais notícias, Débora? Covid-19. 16% dos doentes só manifestam sintomas gastrointestinais. Uma meta-análise realizada por pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, que consistiu na revisão de 36 estudos acerca dos sintomas da Covid-19, apurou que 16% dos pacientes infectados com o novo coronavírus podem manifestar apenas sintomas gastrointestinais da patologia, nomeadamente 1 em cada 6 indivíduos, conforme explica o artigo. Os dados apurados foram inicialmente divulgados em uma revista. Segundo a pesquisa, náuseas, falta de apetite, diarreia, vômitos e dor abdominal são os principais elementos associados a esses sintomas gastrointestinais. Os pesquisadores salientam que os radiologistas abdominais têm consequentemente de permanecer em estado de alerta. A meta-análise sugere ainda que os profissionais de saúde devem procurar durante a realização dos exames, nomeadamente a inflamação do intestino delgado e grosso, ar no interior da parede intestinal e perfuração intestinal. Esses sintomas, considerados raros, podem ser um indicador de casos graves e avançados da Covid-19. Falando em Covid-19, os balanços gerais aí mostram aí a realidade de Birigui no dia de hoje e durante ontem, do dia de ontem, dia de hoje. Num balanço geral, você vai ter aqui no programa Paulo Brito no ar, um presente todo especial lá no Calçados e Esportes, o detalhe que faz diferença. Teria já esse balanço do coronavírus, Covid-19? Ainda não, Paulo. Daqui a pouco está chegando, então, essa informação. Não se esqueça, Clínica Dentária Dr. Rodrigo Sintra, na Barão do Rio Branco 953, telefone 3641-6236, é zap também, viu? Um abraço todo especial aí para a Cristina, lá em Birigui Piscinas. Ela nos acompanha todos os dias, ao lado do João, da Simone, em Birigui Piscinas. Um abraço muito especial, ela e toda a equipe que trabalha com ela.
Um abraço para o Flávio Viviano e para o Adriano, que nos prestigiam sempre com seu carinho e sua audiência. O último boletim, Paulo, que foi divulgado pela Prefeitura foi no dia 3. Ontem não teve nenhuma divulgação ainda. São 3.105 casos positivos, 114 aguardando exames e 88 óbitos já confirmados. Tá aí então a mesma informação de ontem, 88 casos aí confirmados de pessoas que já nos deixaram tristemente, dolorosamente. É o Covid-19. Daqui a pouco você confere também o esporte aí, lembrando que domingo tem aqui às 11 horas no estádio Pedro Marim Berbel, Bandeirantes e América, com transmissão também da Rádio Paulo Brito, aqui você nos acompanha. A eleição nos Estados Unidos está pegando fogo, ou melhor, já pegou fogo. Vamos trazer o trabalho do Neco, direto da capital paulista, junto com o programa Primeira Hora da Rádio e TV Bandeirantes. Eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. 7h13. Como será que está a apuração nos Estados Unidos? Ontem começou muito bem, deu uma parada logo no meio da manhã. Será que já estamos próximos do final? Bom, vamos conversar com quem está acompanhando todo esse processo. Pedro, muito bom dia. Bom dia, Nelson, Isabela, os ouvintes de toda a rede Bandeirantes de rádio. Faltam 17 delegados para que Joe Biden seja declarado o próximo presidente dos Estados Unidos. A projeção é do jornal The New York Times. O democrata tem 253 delegados contra 214 de Donald Trump. São necessários 270 para que um dos dois possa ser declarado o próximo presidente dos Estados Unidos. Para Trump, portanto, faltam 56 delegados. A eleição está indefinida em 6 estados dos 50 americanos: Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia, Nevada, Arizona e Alasca. Esses são os estados, então, em que nós temos as atenções voltadas. A Rádio Bandeirantes está acompanhando com os seus correspondentes internacionais, o time de colunistas, analistas e também aqui à distância, né, com a nossa reportagem, todas as informações da eleição americana. Para vocês terem uma ideia, nesses estados em que a apuração ainda está indefinida, a eleição ainda não indica um vencedor, nós temos, por exemplo, a Geórgia e a Carolina do Norte com 95% das urnas apuradas e ainda não temos uma definição se Biden ou Trump venceram nesses estados. É uma disputa acirradíssima, é voto a voto, é uma diferença muito pequena de um candidato para outro nas principais localidades dos Estados Unidos. Quem acompanhou durante toda a madrugada aqui no Brasil o que acontecia nos Estados Unidos e vai atualizar as informações ao vivo aqui no Jornal Primeira Hora é a repórter Maju Arruda Leite. Bom dia, Maju. Oi, Pedro. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Na tarde de ontem, o candidato Joe Biden diz que não é hora de declarar vitória, mas que será o vencedor após o fim da apuração. O democrata também destacou que recebeu o maior número de votos diretos na história das eleições americanas. Senator Harris and I are on track. A senadora Kamala Harris e eu estamos a caminho de ganhar mais votos do que qualquer chapa na história deste país. Ninguém fez 70 milhões de votos. Apenas 3 campanhas presidenciais no passado derrotaram um presidente em exercício. Quando isso acabar, seremos a 4ª. We'll be the 4th. Já Donald Trump não fez nenhum discurso ontem, mas polemizou nas redes sociais. O candidato republicano voltou a acusar a oposição de fraude eleitoral na contagem de votos enviados pelo correio. O advogado do atual presidente, Rudolph Giuliani, diz que as cédulas de votação podem ser facilmente fraudadas. Pedro. Os Estados Unidos estão vivendo também ondas de protestos por causa da eleição apertada presidencial, enquanto os votos estão sendo apurados. Foi mais uma noite tensa em alguns estados. Em Minneapolis, manifestantes bloquearam uma das principais rodovias de Minnesota num ato contra o presidente americano Donald Trump, que tenta a reeleição. Mas apoiadores de Trump também foram detidos em protestos no Arizona e em Filadélfia, na Pensilvânia, um dos estados onde ainda há indefinição. Isabela, Nelson e ouvintes, para vocês terem uma ideia agora, números atualizados do The New York Times para os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. No estado de Nevada, por exemplo, Joe Biden lidera com 0,6 ponto percentual, 49,3% contra 48,7% de Donald Trump. Na Geórgia, Trump lidera
com 0,5 ponto percentual. É uma disputa muito acirrada, são votos a votos que modificam aí o cenário, por isso nós estamos atentos aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta com a atualização desses números. Maravilha. E uma informação que chega, faltam 6 delegados apenas para que o John Biden seja proclamado já o novo presidente dos Estados Unidos. Faltam 6 delegados para completar os 270 delegados necessários aí, o que configura aí a vitória já, com certeza, de John Biden, presidente dos Estados Unidos. É muito mais informação, é muito mais notícia. Outras notícias chegando, Débora, em nome todo especial do Empório Biju e de Aluche Jeans, Aluche Tecidos e Confecções. Policiais civis combatem pirataria digital na internet em 10 estados. Sob a coordenação da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, envolvendo as polícias civis de 10 estados, foi deflagrada nesta quinta-feira a segunda fase da Operação 404, fase 2, com o objetivo de reprimir crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet. Estão sendo cumpridos por determinação judicial 25 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming que transmitem filmes, séries e programas de televisão de forma ilegal. As ações ocorrem nos seguintes estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Todo o trabalho dos policiais é monitorado pelo Centro Integrado do Comando e Controle Nacional no Setor Policial Sul, em Brasília. Seguradora pode negar cobertura em caso de embriaguez do condutor, decide TJSP. A Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que negou cobertura de seguro por acidente de veículo em razão de embriaguez do motorista. De acordo com os autos, a empresa se recusou a pagar a indenização securitária porque a apólice estipula a exclusão de cobertura quando o condutor está sob influência de álcool. De acordo com o boletim de ocorrência, houve colisão frontal entre os veículos, o que causou a morte do segurado e ferimentos no outro motorista. O conjunto probatório não apontou nenhuma causa que pudesse ter ocasionado o acidente, além do consumo de álcool do condutor. É certo que há jurisprudência no sentido de que não basta a comprovação de embriaguez do segurado para o agravamento do risco ou a exclusão da cobertura. Entretanto, no caso concreto, o resultado do exame toxicológico e as circunstâncias do caso demonstram que o estado de embriaguez do condutor do veículo ensejou o acidente, restando demonstrada a relação direta entre a concentração de álcool e o acidente de trânsito, afirmou o relator do recurso, desembargador Luiz Eurico. Tá aí, senhoras e senhores, daqui a pouquinho Rafael Zago, ele fecha aí o ciclo dos 6 candidatos que ocuparam espaço na Hoje Mais, falando sobre as administrações se eleitos forem. Já tivemos aqui, ouvimos aqui o Dr. Cristiano Salmeirão, ouvimos também através do Hoje Mais o José Firmino Cruz, o Geraldo Martins, tivemos aí o Renato Gomes, tivemos também aqui a participação toda especial do Leandro Maffei e encerra-se hoje com a participação do Rafael Zago, que também é o 6º candidato aí à Prefeitura Municipal de Birigui e o 6º a ocupar o espaço aqui da Hoje Mais e também da Rádio Paulo Brito. Daqui a pouquinho, então, Rafael Zago no nosso programa. Nós estamos aí já agendando algumas entrevistas. Brevemente nós teremos aqui Luiz Matiaso, que é o diretor-presidente da Metalpoma, que tem 46 anos aqui em Birigui. Conversamos com o doutor Fernando agora, da DCS, e ele nos garantiu que também na próxima semana poderá conceder uma entrevista para o nosso programa, falando a respeito do Outubro Rosa. E muito mais ainda, já que estamos vivendo o Novembro Azul. Nessa caminhada, as notícias chegam e as notícias aqui são de maneira que você entenda e compreenda. Uma curiosidade muito grande, cidadão lá em Presidente Médici, uma cidade bastante pacata, saiu de sua casa, foi atravessar o quintal, chegou numa mangueira e uma manga caiu do lado dele. E essa manga é atração turística lá da cidade. Vamos ver o vídeo? Nós vamos mostrar para você agora
uma coisa muito interessante. Aqui, ó. Você, com certeza, deve conhecer uma manga. E esta é uma manga normal. Uma manga como todas as outras. Perfeita? Agora, nós vamos mostrar para você uma manga que tem um rosto. Uma manga com cara de gente. Assim que essa manga está sendo falada aqui em Presidente Médici. E nós estamos aqui na rua Padre Adolfo, em Presidente Médici, na residência do senhor Lúcio Goulart, quem encontrou essa manga com cara de gente. Você quer conhecer? Então veja, aqui está a manga com cara de gente. Olha a comparação. Essa é uma manga normal e essa é a manga com cara de gente. E é incrível, olha como parece, olha o perfil da manga. Aqui, ó. A cabeça perfeita, testa, nariz, boca, queixo. Eu vou até erguer aqui. Olha aí. Queixo, bochecha, até um início de pescoço ali. E essa manga foi encontrada pelo senhor Lúcio. Como é que foi que o senhor encontrou essa manga? Dentro do meu quintal, né? Eu fui cedo para limpar uns pés de planta que eu tinha ali embaixo de uma pé de rosa que eu tinha plantado. E quando eu ia descendo lá para chegar, veio de cima, né? E caiu na minha frente. Aí eu vi que era uma manga, peguei. Aí quando o senhor pegou, o que o senhor pensou na hora? Eu vi que tinha um negócio ali que não podia estar certo, né? Aí trouxe e fechei na geladeira um dia. Ficou ali. Aí no outro dia, olhei de novo, aí mostrei para um curioso, para ele olhar. Aí quando eu vi, chega gente na minha casa, gente, e tá agora aí, desde ontem. Virou a atração principal, que o senhor até expôs ela aqui no muro, na frente da casa do senhor, para que todo mundo veja logo. Fica aí para não me... senão eu tenho um serviço para trabalhar, né? Então, pode olhar à vontade o pessoal, né? Que... É uma manga madura até, né? É madura, é. O senhor não teve coragem de comer a manga com cara de gente? Não. É assim que estão falando aqui, né? A manga com cara de gente. Cara de gente, é isso mesmo. É. E todo mundo assustado. É tudo achando incrível, e é incrível mesmo, né? Porque não... Isso não pode ser assim, um negócio desse. Não... E olha, é incrível, realmente é incrível. Esta manga com cara de gente, olha. De frente, perfil, aqui, ó. E tá aí. Essa manga com o nariz, com o rosto, com tudo. E a manga está madura e está exposta aqui na residência do senhor Lúcio. E ela fica aqui para que todos vejam, porque aqui em Presidente Médici é o que se comenta. Dá uma comparada, vamos dar uma comparadinha aqui para ver? Aí, ó. Eu acho que o meu nariz é um pouquinho menor que o dela ou maior. Olha aí, ó. Até que parece um pouco, né? Então tá bom. Realmente é uma manga muito cheirosa. A manga é muito mais bonita do que o rosto do repórter, né? Lá em Presidente Médici aí tá aí a manga com cara de gente. A gente já viu jaca com cara de gente, melancia, abóbora principalmente aí, mas pela primeira vez nós estamos vendo aí uma manga com cara de gente. É verdade, e se é verdade, nós mostrando para os senhores aqui no nosso programa. Nós vamos aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores e voltamos com muito mais assunto. Temos ainda o plantão na polícia, tem o esporte e tem eleições 2020, a vontade do povo, a certeza das urnas e a participação especial de Rafael Zago no programa de hoje. Aluche Tecidos e Confecções e Aluche Jeans é muito mais promoção. Quem quer vai, quem não vai, manda. Quem quer calça jeans a R$ 54,90 vai em Aluche Jeans, Barão do Rio Branco 1005 e filiais em toda a região. Aluche, 50 anos ao seu lado. A Birigui Piscinas está aniversariando. São 34 anos projetando e realizando o sonho daqueles que tanto desejam ter suas piscinas. Tem também aquecedor para piscinas, produtos de limpeza, móveis em plástico e alumínio, capas térmicas e impermeabilizantes Via Plus. Birigui Piscinas, a loja mais completa da região. Há 34 anos tornando as famílias mais felizes. Avenida Euclides Biragaia 1903. Birigui Piscinas é destaque no prêmio Tropical FM. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor. Quase meio século com seriedade, com honestidade e muita dedicação, amor e carinho. Organização Bom Plano da Funerária Bom Pastor.
Cerveja Paulistinha. Cerveja Paulistinha, puro malte, a gelada para todas as horas. Beba com moderação. E você sabe, as mulheres mais elegantes vão direto no Empório Biju, na Rua Saudades 520, direção da Patrícia. No Empório Biju, bolsas, cintos, carteiras, perfumes e muito mais para você. Secção de sex shops. Empório Biju, Saudades 520. Você sabia que as melhores construções, empreendimentos e investimentos em Birigui são construídos pela Engeune Engenharia? A Engeune Engenharia tem orgulho de construir o Speed Park, Residencial Moimás, Edifício Luiz Donai e muitos outros. Engeune Engenharia, Travessa Carlos Gomes, 67. IOB, Instituto de Óleos de Birigui, situado na Avenida São Francisco 527, telefone 3634-2441. IOB, Instituto de Óleos de Birigui, oferece atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, além de exames oftalmológicos com aparelhos de última geração para Birigui e região, cirurgias de catarata com lentes premium, glaucoma clínico e cirúrgico, retina clínico e cirúrgico, córnea, plástica ocular e vias lacrimais. Tudo isso você encontra com IOB, Instituto de Óleos de Birigui. E vamos que vamos aqui, trazendo muito mais informação, com muito mais notícias para você, para que verdadeiramente você seja mais bem informado. Vamos ao plantão na polícia, com as broncas e os afanos do dia, em nome todo especial da Engeune Engenharia. Direção Dr. Sérgio Donado, Ilha do Rochinha. Plantão na polícia. Plantão de polícia. E os afanos do dia, plantão na polícia, Débora. Polícia Federal apreende caminhão carregado com maconha. Um caminhão usado para transportar maconha foi apreendido na manhã de quarta-feira pela Polícia Federal em Penápolis. O veículo estava estacionado próximo a um posto de combustíveis e o motorista tentou fugir, mas foi preso. Ele se recusou a dar declarações e só falará em juízo. Segundo o delegado-chefe de Araçatuba da Polícia Federal, Frederico Franco, ele determinou que uma equipe fosse ao local após denúncia de que um veículo estava carregado com drogas. A droga estava coberta com pó de café, produto que normalmente é utilizado para camuflar o cheiro do entorpecente. O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, onde a carga foi retirada e levada para a pesagem e perícia. A polícia ainda não informou de onde é o motorista, que após ser ouvido seria levado para a cadeia de Penápolis, onde ficaria à disposição da justiça. Mãe e filho são surpreendidos com droga dentro de ônibus. Uma dona de casa de 38 anos e o filho dela de 17 foram surpreendidos com um entorpecente dentro de um ônibus pela Polícia Militar. A ação ocorreu na tarde de ontem, por volta das 16h20, na vicinal Armando Viana Igreja, que liga os municípios de Penápolis e Havaiandava. O objeto foi encontrado debaixo do banco e dentro havia mais uma pedra de crack. Com o garoto, os policiais encontraram 2 porções do entorpecente, além de R$100 em dinheiro que estavam na bolsa da mãe dele. Eles foram levados ao plantão policial de Penápolis para prestar esclarecimento e, após serem ouvidos acompanhados por um advogado, a mulher foi presa em flagrante e encaminhada para uma unidade prisional feminina da região. Já o adolescente seria conduzido à vara da infância e da juventude. Tá aí, senhoras e senhores, as broncas e os afanos do dia, em especial no plantão na polícia. E vamos em frente, porque os assuntos continuam chegando aqui para que verdadeiramente você seja bem informado. Dê aí a sua posição, 997-33-1210, o que você está achando do nosso programa. Está do seu agrado, não está do seu agrado? Está faltando que alguma participação? Escreva ou delete ou mande a informação. Nós agradecemos carinhosamente a sua participação. 997-33-1210. Vamos acionar agora, em nome de Lalo Calçados e Esportes, o esporte. E no esporte, senhoras e senhores, é bola na rede. E bola na rede, em nome de Lalo Calçados e Esportes, é Walter Pacelli, o Chapeuzinho.
Olá, Paulo Brito, bom dia. Estamos chegando aqui no Bola na Rede, na rádio do Paulo Brito, nesta quinta-feira. Pela Copa do Brasil, oitavas de finais. Ontem, Cuiabá 0, Botafogo 0, Cuiabá classificou. O Internacional também está classificado, eliminando o Atlético Goianiense. O Ceará, ontem à noite, eliminou o Santos, venceu por 1-0. Também está classificada a equipe cearense. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-2, também está classificado. O Atlético Paranaense está fora da Copa do Brasil. E o Corinthians empatou com o América 1-1, também está eliminado da Copa do Brasil. O América está classificado. Hoje é a vez do Palmeiras e Bragantino, às 19 horas, entrar em campo. E às 21h30, o Juventude pega o Grêmio. Essa é a Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, o São Paulo amassa a equipe do Lanús, mas toma o gol no finalzinho. Vence o jogo por 4-3, mas não adiantou nada, porque o primeiro jogo o São Paulo perdeu na Argentina por 3-2. Portanto, o Lanús da Argentina segue na Copa Sul-Americana e o São Paulo está eliminado. Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Federação Paulista de Futebol, Paulo Brito, divulgou ontem que o Bandeirante é o melhor time da Segunda Divisão. E falando do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, ontem aconteceu aqui 9 jogos. Vamos conferir aqui os 9 jogos. Vossen 2, Grêmio Prudente 2, São Carlense 2, Matorense 0, Itararé 4, Elo Sport 2, União Barbarense 4, Independente 1, Guarulhos 3, Brasilis 1, Amparo 1, Itaperense 3, União de Mogi 0, União Suzano 0, Jabaquara 2, Barcelona 0 e Oswaldo Cruz 1, Tupã 1. Lembrando aí que a próxima rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão tem jogos no sábado e no domingo. Lembrando que o Bandeirante vai jogar domingo, 11 horas no Pedrão, contra o Andradina. E o Araçatuba, domingo, joga às 10 horas da manhã contra a equipe do Tanabi. É isso aí, Paulo Brito. São essas novidades que nós temos para essa quinta-feira para a rádio do Paulo Brito e no Bola na Rede. Um abraço para você, Paulo, e até amanhã, se Deus quiser. Fui! Aí, Walter Pacelli, o Chapeuzinho, trouxe em nome de Lalo Calçados e Esporte, detalhe que faz diferença, o Bola na Rede. Parabéns ao Bandeirantes Esporte Clube por essa tremenda conquista, maravilhosa, sensacional, qualificado pela Federação Paulista de Futebol como a melhor equipe do Sub-23 da Segunda Divisão, e isso envaidece muito a nossa cidade e o nosso time. Parabéns ao Bandeirante Esporte Clube, a sua diretoria, chefiada e pelo presidente Ademiro Edson Oliveira, que joga domingo agora às 11 horas da manhã, aqui no estádio Pedro Marim Berbel, contra o Andradina Futebol Clube. O Bandeirantes hoje tem 13 pontos ganhos. 13 pontos ganhos, isso dá a ele aí a melhor equipe de todos os demais participantes do campeonato, o que para nós é uma honra muito grande. E vamos em frente com muito mais informação, com muito mais detalhes aqui, com muito mais assuntos que realmente chamam a atenção. Lógico, e é claro, mais notícias. Completamos o setor noticiário. Nós temos mais alguns apoiadores que estão conosco, não temos? Vamos lá, mais apoiadores do nosso programa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença muito mais para você. Descontos especiais. Todo o material esportivo você encontra em Lalo Calçados e Esportes. Calção, meias, chuteiras, camisas, você encontra em Lalo Calçados e Esportes em promoção. Seja um bandeirantino. Passe em Lalo Calçados e Esportes e escolha o material esportivo que o Bandeirantes usa. Lalo Calçados e Esportes, o detalhe que faz a diferença. Praça Doutor Gama, Birigui.
móveis com beleza e durabilidade, tudo que te deixa à vontade. Morena Móveis te oferece tudo isso com o melhor preço da cidade. Sempre ao seu lado, muito conforto aqui tem. Morena Móveis, muita qualidade pra te deixar sempre muito bem. Você está preparado para o maior prêmio de Birigui e região? Veja este vídeo até o final e saiba como concorrer ao AP dos seus sonhos. E não vai ser qualquer AP não, viu gente? Vai ser com o padrão e a qualidade que só a Tecol pode oferecer. Mesmo em um ano muito difícil, a Associação Comercial de Birigui trabalhou duro para movimentar as vendas do comércio local e com isso preservar milhares de empregos. Em uma parceria com a Tecol, criou a campanha Meu AP dos Sonhos, que vai sortear um apartamento novinho. Para concorrer é fácil. Compre nas lojas de Birigui credenciadas à ACIB ou no Birishop entre 17 de agosto e 10 de janeiro e exija o seu cupom. Dessa forma, você ajuda o comércio de Birigui e ainda concorre ao AP dos seus sonhos. O sorteio acontecerá em janeiro aqui na Praça Doutor Gama. Birigui, quem ama, compra aqui. É a Tecol aí fazendo junto com a Associação Comercial e Industrial de Birigui essa promoção aí de um apartamento para quem comprar no comércio de Birigui. Dito isso, senhoras e senhores, vamos que chegando mais informação, chegando mais notícia e verdadeiramente aqui nós estamos sempre à sua disposição. Lógico e é claro, é evidente que a finalidade é fazer com que você seja bem informado de tudo. Nós estamos aí há 15 dias, há 10 dias da eleição do dia 15 e praticamente todos aí imbuídos na melhor maneira, na melhor vontade, no melhor sacrifício, na melhor coragem de mostrar seus trabalhos, mostrar suas produções, mostrar suas qualidades, fazerem suas promessas e indubitavelmente buscar o que é importante para o candidato, que é o eleitor. E o eleitor dessa maneira aí está sendo ouvido várias e várias vezes por muitos e muitos candidatos. A eleição que vai ser realizada dia 15, das 7 às 10 da manhã para os idosos, abrem-se as sessões eleitorais. Em Birigui são 38 sessões. Já a partir da próxima semana nós estaremos divulgando detalhadamente os locais de votação aqui em Birigui e as respectivas sessões. São 38 sessões que estarão distribuídas aí em vários cantos da cidade, praticamente aí em toda a cidade, sendo que o maior colégio eleitoral continua sendo ainda o Estélio Machado Loureiro em Birigui. E dessa forma, nós procurando fazer um trabalho de profundidade, um trabalho para que os próprios eleitores saibam os locais de votação, estaremos fazendo essa divulgação com todo prazer, com muita alegria, com muita vontade mesmo de mostrar serviço. Nós temos aí alguns candidatos que mandam para a gente o material que estamos divulgando aqui dentro do espaço eleitoral. Um espaço gratuito, um espaço divulgativo, não temos a obrigatoriedade disso, mas em consideração a esses amigos que nos mandam os seus santinhos, nós estamos fazendo essa divulgação. Começamos com quem, Débora? Os prefeitos? Cristiano Salmeirão, isso. Está lá os candidatos a prefeito municipal que mandaram os seus materiais. Olá, amigo biriguense, munícipe biriguense, eleitor. Vem aí mais uma eleição. Não deixe de votar. Exerça o teu papel, porque assim você pode cobrar e pode discutir qualquer assunto relacionado a uma administração. Veja bem, eu sou Carlito Vendrame, empresário há 50 anos no ramo de bebidas e vice-prefeito pela segunda vez. Desta vez eu não pude participar da nova eleição porque a lei não permite, 2 mandatos já tem que ficar fora. Então, eu recomendo a você, dê continuidade a esse trabalho do prefeito Cristiano Salmeirão. Veja o quanto ele fez pela cidade. Veja as propostas que ele fez em campanha e cumpriu. Também terminou 95% das obras que outros prefeitos iniciaram e não terminaram. É muito importante a reeleição do Cristiano. Ele tem muitos projetos
bons pela frente. O mundo e o país vem atravessando um momento muito difícil, já uma crise internacional de anos para cá e também agora com a pandemia. Cristiano venceu todos esses obstáculos. Não é hora de mudança. Eu recomendo o seu voto para essa continuidade da administração, agora com o vice José Manuel Sanches, competente, já experiente. Então, eu estou mergulhado nessa campanha em prol da reeleição do Cristiano Salmeirão. Por favor, para o bem da cidade, para o bem da população, vote 14, Cristiano Salmeirão e José Manuel Sanches. O vice-prefeito atual, que não é candidato, o Antônio Carlos Vendrame, se manifestando aí o Carlito sobre o candidato a prefeito Cristiano Salmeirão. Temos também aí, candidato a prefeito de Birigui, Firmino. José Firmino Grosso, do 45, do PSDB, que tem como seu vice aí o Guilherme Santos, filho do Zé dos Santos. Portanto, o José Firmino nos mandou essa colocação dele, na sua candidatura à prefeitura. Leandro Maffez, vice Carlão Galindo, 17. Tá aí o candidato Leandro Maffei, junto com o Carlão do Crevelaro, 17, mandou também aí essa foto e fizemos questão de divulgar. Não recebemos aí do candidato Rafael Zago, também não recebemos do Renato Gomes e também do Geraldo Martins, que não enviaram as suas respectivas fotografias, seus respectivos cartazes aí para a divulgação. Temos também candidatos à Câmara Municipal que nos encaminharam também aí as suas mensagens aí que nós estampamos aqui com muito prazer dentro do nosso programa. Começamos com quem, Débora? Diogo Sobreira. Diogo Sobreira. Diogo Sobreira. 17000. Está aí 17.1700, Diogo Sobreira, candidato à Câmara Municipal de Birigui. O Felipe Baroni. Felipe Baroni também, mandando a sua propaganda. Alô, Birigui! O trabalho tem que continuar, por isso vamos votar em quem já mostrou que sabe trabalhar. É Felipe Baroni, nosso vereador. 7123. Olá, eleitores de Birigui. Sou a doutora Francisca Brito, 45456 para vereadora. Serei a sua voz na Câmara contra a corrupção. Vote 45456 vereadora e Firmino 45 para prefeito, porque apenas o coletivo interessa. Aí, a Francisca Brito, 45456. Tem o Todd, 23456. Temos o Rodrigo Simon, 43123. Celso Mantovani, 51.600. Temos o Vadão da Farmácia, 14.110. Cezinha Pantaroto, 55555. Professor Gilmar, 45.660. O Padeiro, 45.600. O Eduardo Dentista, 13.333. E aí, Paulo, nós vamos ter também o vídeo do Buchala. Exato, o Zé Luiz Buchala mandou um vídeo, a doutora Ocerlane também nos mandou um vídeo, né? Vamos a quem? O Zé Luiz Buchala com a Marici. Olá, este é o segundo de uma série de vídeos sobre os trabalhos que estão sendo realizados e já foram realizados pelo Zé Luiz Buchala. Hoje nós vamos falar sobre as melhorias que foram realizadas em pontes e estradas rurais. Zé, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Então, Marici, esse é um trabalho que durante esses quase 4 anos a gente vem cobrando a prefeitura para que realize a manutenção nas estradas rurais. Hoje Birigui ele tem mais de 460 quilômetros de estradas rurais, é bem extenso, né? Então assim, temos que estar acompanhando, cobrando da prefeitura as melhorias, principalmente nesse período que é o período de chuvas e o período de plantio e escoamento da safra, que é o momento que a estrada precisa estar em perfeitas condições. E também nós tivemos o trabalho de algumas pontes rurais, que ao longo do tempo elas foram danificadas e nós também cobramos da prefeitura para que resolvesse o problema. O exemplo, a ponte do Imbé, que liga entre Birigui e Bilac, a ponte lá no bairro dos Portugueses também que foi feita, e a ponte no córrego do Baixote,
também que foi realizado esse trabalho através da nossa cobrança ao Executivo, do nosso trabalho árduo de fiscalização. Bom, uma das funções do vereador é fiscalizar. Isso o Zé Luiz fez muito bem, principalmente nas obras do projeto Melhor Caminho. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Zé. Então, Marici, o trabalho fundamental, né, e o principal do vereador é fiscalização. A gente fez uma fiscalização intensa ali no local para que ocorresse da melhor forma possível, que isso acabou vindo o êxito do trabalho. Zé, eu gostaria que você explicasse como funciona exatamente este projeto. Ele acontece com melhorias nas estradas rurais, né, que vem através de um projeto do governo do estado, São Paulo, que é do Microbacias, que ele beneficia o produtor rural daquela região específica, né? Então, quem foi mais beneficiado nessa região foram os produtores de leite que fazem parte da cooperativa de leite que nós temos aqui na nossa cidade. Muito bom, viu, Zé? Mas agora, continuando ainda na área rural, eu gostaria que você falasse, olha, sobre o trator de esteira, que é uma ferramenta super importante para quem tem os seus trabalhos a realizar na área rural. Então, Marici, esse trator de esteira, ele era uma verba que estava nos cofres da prefeitura desde 2013, né? E com a ajuda do vereador Dr. Eduardo Dentista, nós conseguimos revitalizar essa emenda parlamentar, o deputado Arlindo Chinaglia. Então nós cobramos da prefeitura a contrapartida que era necessária para a aquisição desse trator de esteira. A prefeitura realizou o processo licitatório e hoje a esteira está aí para uso dos produtores rurais, principalmente dos pequenos produtores, que é um ganho excelente para os produtores rurais da cidade de Birigui. Encerramos aqui o segundo vídeo de uma série de vídeos falando sobre o Zé Luiz Buchala. Fique ligadinho e até o próximo vídeo. Daí, senhoras e senhores, completamos então aí, agradecemos o carinho e atenção do José Luiz Buchala, todos os nossos amigos vereadores. Temos aí da Ocerlane? Doutora Ocerlane, um abraço pro Endrigo, hein? Doutora Ocerlane, 25123. Pra dar seguimento a tudo que ela já fez, queremos ela outra vez. Doutora Ocerlane, 25123. Pra dar seguimento a tudo que ela já fez, queremos ela outra vez. No juramento, o comprometimento e a dedicação. O dom de ser médica é mais que vocação. Mulher polivalente, entre muitas outras qualidades, trouxe milhões em recursos pra nossa cidade. Ocerlane tem força e determinação, se preocupa com os anseios da população. Ela já fez e vai fazer muito mais, a doutora que todos conhecem. O cuidado que a sua saúde e a nossa cidade merecem. Doutora Ocerlane, 25123. Pra dar seguimento a tudo que ela já fez, queremos ela outra vez. Doutora Ocerlane, 25123. Pra dar seguimento a tudo que ela já fez, queremos ela outra vez. Queremos ela outra vez. Doutora Ocerlane, queremos ela outra vez. Daí, senhoras e senhores, temos também aí o Avante, que também através do trabalho dos seus marqueteiros, nos mandaram a relação dos candidatos a vereador do Avante, os 70, que nós prazerosamente estamos divulgando aqui em nome dos nossos apoiadores. Vote nos candidatos do Avante. Antônio Anailson, 70070. Beleza Pura, 70221. Carlão do Trevo, 70133. Cássia Lacerda, 70321. Cláudio Soares, Neno, 70222. Diego Fabrício, 70010. Edson Fumaça, 70777. E para prefeito...
Vote nos candidatos do Avante. Elza Maria, 70150. Felipe Baroni, 70123. Mário Bonfim, 70170. Paquinha, 70800. Paulinho do Posto, 70456. Pérez, 70007. Cido Combate ao Câncer, 70.000. E para prefeito, vote nos candidatos do Avante. Simone Silva, 70001. Tauni Lorena, 70030. E para prefeito, vote Cristiano Salmeirão. Vote 14. É a voz do povo, 14 eu quero ouvir. 14 é Birigui. Vai! Tá aí, senhoras e senhores, esclareço mais uma vez aqui que estamos à disposição de todos os partidos. 997-33-1210. É só nos enviar que teremos o imenso prazer de fazer essa divulgação aqui dentro do nosso programa. E fecha-se também aqui o ciclo com a participação dos candidatos a prefeito que participaram das entrevistas feitas através do Hoje Mais. Tivemos aí, soltamos com muito prazer. Primeiro começou com o Dr. Cristiano Salmeirão, depois tivemos a presença do José Firmino Grosso, a presença do Geraldo Martins, a presença do Leandro Maffei, do professor Renato Gomes e também a participação toda especial do Leandro Maffei e ainda a participação do Rafael Zago, que ocorreu ontem. Eu fiz os 6 aqui: Cristiano, Firmino, Maffei, Geraldo Martins, o Renato Gomes e o Rafael Zago. Fiz os 6, sim. Vamos fazer o 6º hoje com a participação do Rafael Zago, que é candidato a prefeito municipal de Birigui e que fechou esse ciclo das entrevistas feitas pelo Hoje Mais. Estamos numa reta final, senhoras e senhores. Daqui para frente começa verdadeiramente a guerra. Uma eleição podendo até ser chamada em termos municipais uma eleição atípica, porque mais uma vez a internet é usada e usada talvez até por todos os candidatos. Queiram candidatos a vereador, candidatos a prefeitos, candidatos aí que estão aí na mira, na busca dos respectivos eleitores, que são enormes. Nós temos mais de 3.600.000 eleitores no estado de São Paulo e em todas as cidades do estado de São Paulo e do Brasil também ocorrerão as eleições municipais, com exceção do Distrito Federal, é claro. As urnas eletrônicas já começam a chegar nas cidades para que elas sejam posteriormente aí fiscalizadas, testadas e depois distribuídas para as sessões. Mas o que chama a atenção é a utilização da internet. Alguns usam a internet para fazerem as suas devidas divulgações e o fazem daquilo que produz, daquilo que pode ser, daquilo que é, daquilo que representa, daquilo que significa a sua própria candidatura. Alguns, talvez até no exagero de querer, talvez aí pela iniciativa de se promoverem, acabam divulgando fatos que, na verdade, são contestados. E isso é chamado hoje dentro da internet de fake news. E o caminho que se procura é a justiça eleitoral. O candidato que abusar, que usar termos que não sejam os reais e que sejam positivados, acabam sendo observados pela justiça eleitoral, aqui em Birigui, o caso do Dr. Sardinha, e em outros municípios também pelo juiz eleitoral. E acabam sendo punidos, correndo o risco mesmo, dependendo da acusação, do que lhe é imposta, de até perderem a possibilidade de serem candidatos. Dessa forma, o que há de melhor é mostrar o trabalho real, mostrar o trabalho que produz, mostrar a realidade de cada um, mostrar a sua cara e mostrar a sua coragem e o seu bom caminho para que a cidade seja realmente dotada de conquistas e de maravilhas. Muitos prometem aquilo que realmente há uma condição bastante difícil de ser almejada. Tal é a situação em que envolve o país. Os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador,
eles terão, independente de ser uma eleição atípica com a utilização muito grande da internet e essa, terão também aí um início de mandato bastante sério e de responsabilidade. E talvez seja aí o mandato mais difícil que terão pela frente, porque será um ano do pós-pandemia. E todos sabem aí que um pós-guerra, um pós-doença, um pós-cirurgia é bastante preocupante. E quem assumir as prefeituras, os novos e aqueles que vão continuar, sabem perfeitamente que será um ano de muita seriedade, de muita responsabilidade, haja visto essa pandemia que está assustando e está fazendo consequências desagradáveis. E ela, após, tomara que a vacina seja a salvação e seja aí a cura dos males, ela será de muita preocupação o pós-pandemia do ano que vem. Então, a necessidade de se planejar e de falar a verdade. Não vim com falsas promessas de que vai fazer um metrô, de que vai fazer um rodoanel, de que vai resolver o problema da energia elétrica, o problema da saúde, o problema da educação, o problema da água, o problema das ruas, o problema de cada um. É difícil, senhoras e senhores, porque qualquer que seja a iniciativa que se possa tomar, sempre há um interesse de se resolver esse problema. E se existe esse problema é porque talvez o administrador não conseguiu solucionar. Falta de recursos, falta de apoio e etc. e mais etc. que não convém detalhar mais detalhes porque o eleitor é muito mais inteligente do que eu. Então, dessa forma, seja candidato usando honestidade. Não prometa aquilo que você não tem condição de fazer, porque a cobrança virá. Almeje ser candidato dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições. Não vá com mentira. E hoje a gente vê que muitos e muitos estão mentindo escandalosamente em todo o território nacional, sem condições de cumprirem, sem saber o que é uma responsabilidade de ser prefeito e de ser vereador e de ser portador de um mandato de 4 anos, alguns até com mais. Então isso, o importante é falar a verdade, a seriedade, e o objetivo é esse. Seja honesto com você mesmo, para não decepcionar aquele que poderá depositar o voto. Agora, em relação ao eleitor, ele tem que ter a responsabilidade de saber a arma que ele tem na mão. Não vá na conversa do tapinha nas costas, não vá no tapinha do braço, jogo de camisa, da bola de futebol ou da cachaça no boteco. Analise, você tem tempo de analisar. E veja, independente de quem está pedindo o seu voto, quem são aqueles companheiros que estão com eles. Quem é o time dele. Às vezes, senhoras e senhores, eu até acho que seria até importante e necessário que se o candidato a prefeito chegasse ao seu eleitorado e dissesse: olha, gente, eu vou ser o prefeito, meu fulano de tal vai ser meu vice, o meu secretário da saúde vai ser fulano de tal, o meu chefe de segurança vai ser fulano, o meu secretário de finanças vai ser Beltrano, e mostrasse a sua equipe, mostrasse o seu time, porque às vezes o cara não tem tanto poder, mas ele tem um time que dá a retaguarda a ele. Mostrar quem vai acompanhá-lo nos 4 anos seguintes. Mostrar o seu time e colocar esse time em campo para que a população saiba devidamente quem serão os futuros secretários de finanças, secretários de saúde, secretários de educação, secretários de esportes, tudo isso. Se o candidato fosse realmente portador de fazer, anunciar o seu time, como seria gostoso, como seria importante. Talvez até o eleitor desse ideias para esse candidato e falou: olha, você está colocando o fulano lá, mas ele não é desse ramo, é bom você trocar. Então, mas isso só vai acontecer depois. Você sabe por quê? Porque aí há as negociações, o partido tal ajudou, então tem que colocar um cara lá, tem que ajudar isso, ajudar aquele, então isso torna-se difícil. O dia que um candidato a prefeito
tiver a coragem de fazer isso, anunciar o seu time, com certeza ele será aplaudido, será cumprimentado, será elogiado. Mas eu duvido que isso aconteça ainda enquanto eu existir, porque já estamos quase que na reta final também. Mas eu acredito que um dia vai ter um candidato de personalidade e dizer, olha, meu time é esse aqui, ó. Meu assessor de imprensa é o Paulo Brito, meu secretário da Saúde vai ser a Débora, meu chefe de gabinete vai ser o Zé Mané, meu chefe de segurança vai ser o capitão Rolando Boldrin, e vice-versa. Mas isso aí vai ser bem difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque se ele anunciar que vai ser um secretário esse, talvez ele vai querer fazer com que alguém ali não goste e não vote nele. Então, vai faltar coragem. E vamos que vamos. Vamos trazer o Rafael Zago para conversar com a gente? Falei demais, não falei? Nós recebemos aqui e nós estamos pedindo uma informação para a Prefeitura Municipal de Birigui, para a assessoria de imprensa, e essa informação que nós estamos pedindo, nós prometemos divulgar no programa de amanhã aí, uma colocação de uma licitação, uma tomada de preço, e realmente nós estamos pedindo aí a assessoria de imprensa da Prefeitura, explicação sobre uma denúncia que recebemos, e fica para o programa de amanhã. Ô Rafael Zago, turma, bom dia. Boa noite. Vamos começar com a nossa tradicional pergunta, né? Quem é Rafael Zago e por que você quer ser prefeito de Birigui? Uma boa noite a todos vocês, meus queridos que estão acompanhando o Hoje Mais Araçatuba. Boa noite, Manu. Boa noite, Lázaro e Aline. Bom, Rafael Zago é atualmente escrivão de polícia, né? Sou tenor lírico também, formado em administração de empresas. Eu estou filiado ao PDT, e até eu acho engraçado que aqui no rodapézinho está PTB, mas eu sou filiado ao PDT, né, Partido Democrático Trabalhista, e sou filho de 2 servidores públicos municipais, Edilson Zago, na área da saúde, Edneia Zago, na área da educação, me colocando à disposição para o cargo de prefeito municipal, porque, primeiramente, quando tive interesse em ingressar na vida pública, fiz ali uma listinha de algumas coisas que eu gostaria para Birigui, e quando eu fui ler essas coisinhas que eu gostaria para Birigui, eu percebi que tudo era relacionado ao executivo. Então pensei, por que fazer aquela mesma velha trajetória de se candidatar a vereador para galgar espaço e seguir o que muitos chamam, né, de famosa carreira política, quando, na verdade, eu poderia simplesmente confiar no meu potencial e nos meus ideais e, então, ingressar numa campanha majoritária. Convidei pessoas que abraçaram essa ideia, compuseram a nossa executiva, compuseram nossos grupos, porque nós montamos grupos e utilizando a internet, inclusive, grupos no WhatsApp, para a construção do nosso plano de governo de maneira bem democrática, bem deliberativa, bem ampla, e fomos ali naquela efervescência, naquele borbulhar de ideias, montando, organizando nosso projeto para desenvolver o município. Sabemos que o município tem carências em diversas áreas e, por conta disso, resolvemos, então, unir a necessidade da população, né, observar essas necessidades e também a experiência de muitos dos que compuseram o nosso grupo, muitas pessoas gabaritadas que estiveram à frente para fazer um filtro, um crivo de ideias, e construímos um projeto bem completo para Birigui, acreditando no potencial dessas pessoas e nos anseios da comunidade, somado aos nossos esforços e ao nosso entusiasmo, conseguiremos construir a Birigui que o pessoal tanto merece e sonha, a Birigui de um jeito novo. Boa noite, então, feitas as apresentações, vamos às perguntas. Primeira pergunta relacionada à economia. Depois de quase 30 anos, foi inaugurado o segundo distrito industrial de Birigui, com capacidade para abrigar até 60 empresas. No entanto, algumas reclamações são constantes, como falta de segurança e de manutenção em lotes ainda não ocupados. Há projetos para novos distritos industriais, caso seja eleito, e para a manutenção dos já existentes? Então, a gente não pode dar saltos maiores do que as pernas, né? Acredito que, como a própria pergunta diz, existem muitos lotes ainda não ocupados
e a gente precisa ocupar esses lotes. Nós precisamos estimular a indústria na nossa cidade para que ela ocupe esses lotes. A gente precisa quebrar um pouco do que nós chamamos de oligarquia empresarial que domina, em tese, o nosso município, abrindo espaço para novas empresas no nosso pátio fabril e, principalmente, aí eu até estava lendo as perguntinhas aqui, tem uma outra pergunta que vai falar disso, mas se cair eu vou repetir, para tirar um pouco esse estigma que Birigui é tão somente a capital do calçado infantil, porque Birigui possui uma larga diversidade industrial, fabril, e a gente precisa explorar isso. E para explorar isso, nada melhor do que estimular que essas empresas venham para a nossa municipalidade, se instalem e, como a própria pergunta diz, nós vamos precisar acertar a questão da segurança pública no município, né? Principalmente trazer aí, quem sabe, uma seccional de polícia, da Polícia Civil. Eu sou escrivão de polícia, eu sei que Birigui precisa de uma operacional lá. Também aumentar o nosso batalhão da Polícia Militar, colocar esse pessoal para fazer a fiscalização aí, o policiamento ostensivo, porque é lógico, também a gente tem que garantir a segurança do empresário, ele não vai deixar o maquinário dele lá, tão simplesmente ao léu, esperando aí, de repente, um furto ou qualquer outro tipo de infortuito. Eu acredito que Birigui precisa melhorar o atendimento daqueles que já estão lá, dos que já existem. A gente precisa estimular essa venda, né? Porque não existe empresário sem venda. Muitas pessoas acabam me abordando assim, mas você fala muito que o trabalhador e o empresário. Cadê o empresário na história? O empresário só existe se houver demanda, se houver venda. Então, para a gente ter um empresário que vai gerar um emprego, a gente precisa ter a demanda. E para ter a demanda, nós estamos trazendo um projeto que é sediar em nossa municipalidade a primeira feira internacional do calçado infantil, nos moldes da Coromodas e da Francal. Se a gente conseguir isso, é óbvio que a gente vai alargar as vendas no município, a gente vai estender, ampliar as vendas no município. Consequentemente, vai gerar mais emprego, vai gerar arrecadação tributária para nós, né, para o município, para o administrador público. Isso é muito bom e também iremos atrair novos investimentos. Então, esse é o nosso compromisso com Birigui, tentar atrair os investimentos novos para que ocupem essas vagas nos lotes dos atuais distritos industriais, e aí quem sabe, assim que lotar, assim que estivermos a pleno, trazer novos lotes para a nossa municipalidade. O tema é economia também. Embora pouco divulgado, Birigui é um importante centro produtor agrícola do estado de São Paulo, principalmente no cultivo de grãos e produção de leite. Qual a importância que esse segmento terá na sua gestão? Olha, muita importância. Porque no Brasil, o Brasil é conhecido lá fora como a fazenda do mundo, né? No Brasil, os commodities, eles sempre são nossa principal motriz, né, do nosso PIB, por exemplo. Os commodities, eles mandam muito na economia nacional. Em Birigui não seria diferente. Nós temos aí a exportação de commodities também, e nós também precisamos pensar na qualidade de vida. E aí, com certeza, com relação à qualidade de vida, a gente vai pensar também na qualidade de vida profissional desse trabalhador do campo. Temos muitos projetos bacanas relacionados à vida no campo, principalmente uma das nossas propostas, que é o nosso carro-chefe, é o asfalto das estradas. Nós temos no campo de Birigui 410 quilômetros de estradas e que nós precisamos asfaltá-las com um pavimento ecológico sustentável de rodovia, que é adequado para máquinas pesadas também. A gente facilita a vida do operacionalizador de máquinas, operacionalizador eu acho que nem existe, operador de máquinas, e nós temos que dar mais condição aos nossos moradores do campo e aos nossos produtores rurais, aos pequenos produtores rurais, principalmente estimulando a venda dentro da cidade. Não sei se vocês sabem, mas em Birigui nós temos a Feira do Produtor. E a Feira do Produtor, ela até então está muito apagadinha. A gente precisava ter um local para acomodar o produtor rural municipal. E aí nós entramos com um outro projeto nosso, que é relacionado à infraestrutura e que vai de encontro a isso, que é justamente a reforma, a restauração do mercado municipal. No mercado municipal biriguiense, a gente consegue acomodar essa feira. E acomodando essa feira, você acomoda o produtor rural. Você traz o produtor rural, o que ele
pode vender, tudo que ele pode vender, o produto dele, para dentro da cidade, e colocam numa exposição bem bacana para que a população possa ir no lugar central fazer então aí a aquisição da sua fruta, da sua verdura fresquinha no mercado de Birigui. É o que a gente pretende fazer pelo produtor rural, trazer ele mais para perto da modernidade e também levar o seu produto mais para próximo do nosso povo. A próxima pergunta da área de cultura, vou passar para a Manu. Obrigada, Lázaro. Rafael, atualmente o município acaba entrando mais como parceiro ou apoiador em eventos culturais promovidos por entidades, empresas e governo estadual, e acaba não realizando uma agenda própria, com recursos próprios. Se eleito, o que pretende fazer para valorizar mais a arte e os artistas locais? Olha, cultura é a minha menina dos olhos. Eu sou escrivão de polícia, mas como disse, também sou tenor lírico, trabalho com música, fui diretor de cultura, e nós sempre democratizamos, dentro do tempo que eu fiquei na prefeitura de Birigui, o acesso aos bens públicos, né? Nós tivemos aí parceria público-privada para ampliar o número de violões no centro de atividades musicais, e quando fizemos isso, ampliamos também o número de vagas. Conseguimos levar quem quisesse, nós fechamos um ônibus para levar bastante gente, o pessoal foi feito ali um crivo para ver a condição social, até para a gente poder ajudar quem realmente precisa, para workshops com músicos famosos, como por exemplo o Hermeto Pascoal, enfim. Eu não poderia deixar de dar atenção a essa área. Em especial, nós precisamos fomentar o abastecimento do Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura é uma máquina locomotiva dos editais que aí o poder público, em parceria com os conselhos municipais de cultura, Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Políticas Culturais, de proteção ao patrimônio público, enfim, nós podemos, através destes editais, fazer justamente essa adequação, vamos dizer assim, né? Acabar essa coisa de ficar apoiando tão somente e começar a promover também os eventos. Apoiar é interessante, eu não acho ruim apoiar, até porque a prefeitura ela não pode ser vista como uma promotora de eventos, né? Pelo contrário, a gestão ela tem que auxiliar a promoção de eventos, né? Mas nada mais justo do que a gente ter editais que possam aproximar as pessoas do poder público, né? E financiar projetos interessantes para a comunidade. Nós temos aí diversos projetos, inclusive o pessoal, quem me cobrou, eu não vou lembrar o nome, mas me cobraram. Quem me cobrou de projetos relacionados à área LGBT, principalmente, o pessoal da área LGBT me cobrou, Zago, Birigui não faz projetos para a área LGBT, precisávamos ter. Birigui não faz projetos, por exemplo, pensando em outras culturas que não o sertanejo. Eu sei que a nossa região aqui, ela é envolta ao sertanejo, mas, por exemplo, eu acho um cúmulo a pessoa estender o gestor público. Quando eu falo a pessoa, entenda-se o gestor público. Eu acho cúmulo o gestor público levar um evento sertanejo até as 4 horas da manhã e um evento de rock ser obstruído às 22 horas. Nós temos que permitir que todos esses eventos possam ocorrer dentro do mesmo tempo, de forma isonômica. E nós, em Birigui, também temos o Pérola Rock, que é promovido pela própria gestão. E o Pérola Rock é um exemplo disso. Quando estive na prefeitura em 2017, nós estendemos até as 2 da madrugada, atendendo a comunidade. É o mais importante, atender a comunidade. Eu pretendo ampliar, sim, eu pretendo produzir eventos, sim, mas o que eu puder também auxiliar os produtores, eu também preciso fazer isso, porque Birigui, para quem não sabe, tem muita gente boa produzindo eventos. Não tão somente participando, mas produzindo. E a prefeitura, ela precisa entender uma coisa também, que a prefeitura, quando ela traz o músico para tocar, quando ela traz o artista para o palco, o evento, ele não é da prefeitura, ele é do artista, porque raras vezes a prefeitura paga cachê. Então, se for para ser um evento da prefeitura, que a prefeitura vá promover, que ela pague o artista, porque ele vive daquilo. Agora, se for para ser um evento em que a prefeitura vai ceder espaço, que não é nem do prefeito, é o espaço público, se for para ceder espaço para o artista e depois ainda não cobrar dele e colocar o nome do evento da prefeitura, eu prefiro não fazer. Eu acho que o ideal, então, é dizer que o evento é do artista. Nós temos essas saídas, né? A alternativa seria ou a prefeitura promover o evento, mas financiar o evento por completo, pagar o artista e não fazer o artista de mendigo de palco. Vocês vão me perdoar, mas é esse o termo. O artista não pode ser um mendigo de palco. Ou a prefeitura
faz o evento em colaboração com o artista, coloca o nome dele na produção, na idealização, na participação, seja lá como for, mas dá os créditos ao artista, porque o artista merece. Nós, artistas, eu acho que eu bati no microfone, eu não sei se saiu lá, o pessoal ouviu os tapinhas, não. Mas nós, artistas, temos o nosso direito e temos que ter um mínimo de atenção digna do poder público. E isso eu prometo, porque isso daí vai de acordo com os meus princípios. Eu não poderia deixar a classe artística na mão. Só gostaria de passar um recadinho aqui rápido. Já chegamos na metade da entrevista, tá, Rafael? Temos mais 10 minutos aí de restante, ok? O tema é saúde. Os serviços de saúde no município estão praticamente todos nas mãos da OSS Santa Casa de Misericórdia de Birigui, investigada em inquérito que apura suposta fraude para desvio de dinheiro público. Além de gerir o único hospital de Birigui, a organização é responsável por meio de contratos de licitação com a Prefeitura pelo pronto-socorro municipal, pelo corujão da UBS 1, no bairro Cidade Jardim, e pela atenção básica. Na sua gestão, a Prefeitura vai continuar com esse modelo de forma nenhuma, né? Não dá para continuar com esse modelo de parceria em que a parceira leva 245,9 milhões embora e é investigada pela Operação Raio-X. Não dá para manter esse contrato. Você, cidadão biriguense, nós não temos condição de manter esse contrato. O que nós pretendemos, sob nossa gestão, fazer para tentar coibir ao máximo a corrupção na saúde pública municipal? O que nós pretendemos fazer? Nós vamos retomar. Nós vamos retomar o pronto-socorro, retomar a Santa Casa, retomar todos esses órgãos que estão administrados hoje pelo OSS. E nós vamos criar primeiramente, comitês gestores, comitê gestor, formado por funcionários públicos efetivos, funcionários públicos sem vínculo com o administrador público ou com o vereador aqui ou ali. Funcionário público isento, que vai responder pelos seus atos. E é lógico que nenhum funcionário público vai querer, né, jogar fora um concurso público se corrompendo e corrompendo o dinheiro público, principalmente da saúde, né? Ainda mais num período como o nosso, que é o período aí de pandemia. É muito triste ver isso. Os 250 milhões que foram retirados criminosamente da nossa saúde, dariam para ser feitos mais de 5 mil leitos na nossa Santa Casa. A gente não poderia ter permitido isso. Mas tem como corrigir, tem como corrigir. Se eu pudesse sequestrar esse dinheiro e voltar ele para a saúde, eu faria com o maior prazer. Mas como a gente não sabe como é que isso vai funcionar na esfera estadual ou federal, o que eu posso prometer é que nós iremos gerir a Santa Casa com um comitê gestor, formado por funcionário efetivo, sem vínculo político, e criar um conselho fiscal formado pelo povo, eleito pelo povo, eleito pela sociedade civil, e esse conselho fiscal terá acesso irrestrito a todas as informações da prefeitura, dentro da área da saúde. Assim, a gente dá uma maior transparência do que acontece no poder público para a população e a gente tenta aí reduzir, coibir e, se puder, erradicar a corrupção no nosso sistema de saúde municipal. Próxima pergunta, novamente relacionada à economia. Com a pandemia da Covid-19, muitas empresas acabaram fechando as portas e demitindo funcionários, principalmente a das indústrias calçadistas, foi bastante impactada com a situação. Como o candidato pretende reverter esse quadro de desemprego? Então, parte disso eu já até expliquei numa outra pergunta, que é fomentar a exportação. Muita gente acaba confundindo algumas coisas, eu vou usar até essa pergunta para explicar uma coisa. Muita gente acaba confundindo muita coisa, porque a administração pública diversas vezes diz que Birigui deu superávit na balança comercial. Por diversas vezes você escuta isso, a imprensa divulga isso. Birigui deu superávit na balança comercial. Só que Birigui sempre vai dar superávit. Birigui nunca deu déficit na balança comercial. Porque Birigui é uma cidade industrial e sempre vai exportar mais do que importar. Agora, o comparativo que se deve fazer e que ninguém faz é que a exportação ano a ano, comparado período a período, tem vindo com uma queda de 6, 10 e este ano de 2019 para 2020 de 30% na exportação. Ou seja, Birigui está deixando de vender e não é de hoje. Logicamente que a pandemia, ela fragiliza, ela dificulta as vendas, isso é fato, né? E eu entendo com toda certeza e com todo carinho, eu entendo o sufoco que o nosso empresário está passando em Birigui. Eu entendo esse sufoco. Porém, o que a gente não pode desconsiderar é que desde o ano passado a gente já estava sofrendo com a crise
certo? E que os nossos empresários, eles não tinham lastro econômico para passar por 15 dias de quarentena. Eles não tinham lastro econômico para passar por 15 dias de quarentena. O governo federal ofereceu, numa coletiva de imprensa, uma ajuda que, em tese, chegou a poucos e, para muitos, nem cheiro desse dinheiro. E aí muitos começaram a realizar aí suas demissões. Algumas dessas empresas, lógico, eu não vou generalizar aqui, mas algumas dessas empresas são empresas responsáveis que sentaram com seus funcionários e disseram para eles, olha, estou te mandando embora, mas é para você receber o seguro-desemprego, para você ter uma graninha aí de reserva para você poder passar por esse período de quarentena com um pouco de dignidade. Só que muita empresa omitiu essa situação, desesperou o seu funcionário, demitiu em massa e mais, algumas até recebendo esse auxílio. Então a gente precisa separar joio de trigo. A gente precisa entender o que realmente aconteceu na municipalidade com relação a esse desemprego em massa. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo desemprego de Birigui é culpa tão somente da pandemia. Muita coisa vinha já se alastrando. A gente sabe que os governos anteriores não foram bons também com relação à administração da logística econômica. E nós precisamos, para reverter isso, fazer o quê? Estimular venda. Para estimular a venda, eu trago o nosso carro-chefe, que é a nossa Feira Internacional do Calçado. Numa feira internacional, só para a gente fazer uma conta rápida aqui, com 3 dias de feira, no estilo da Francal ou da Coromodas, nós temos aí uma frequência de mais ou menos 20 mil empresários, sejam internacionais ou nacionais, visitando a nossa feira. Uma feira dessa, nada, ela vai fazer em torno de 50 a 60 milhões de pares. Ela vai fazer essa venda. E nisso, só no dia da feira. Imagina os contratos que não vão se criando aí ao longo da fidelização do seu cliente. Você, empresário, você precisa agora pensar bem na hora de fazer o seu voto, porque nós temos mais de 100 anos de Birigui. Cidade do calçado. Já passaram por essa prefeitura diversos donos de fábricas, donos de empresas da nossa cidade, e nenhum pensou nisso. A cidade do calçado nunca teve uma feira internacional do calçado. É muito triste, é muito difícil. E a gente precisa fazer. E aí, chego eu, escrivão de polícia, tenor lírico, com uma ideia que vai revolucionar a indústria municipal e fazer o empresário vender. Quando ele vende, ele contrata. Quando ele contrata, o povo tem renda, o povo compra, circula comércio, circula tributação, todo mundo fica feliz. Esportes. Birigui destaca-se na prática de esportes. O biribol, por exemplo, nasceu no município, inventado pelo professor Dário Miguel Pedro. Neste ano, o Birigui sediou, inclusive, uma etapa da Superliga de Biribol. Mas esse esporte não é o único. Recentemente, o Birigui exportou talentos no vôlei também, com os irmãos Léo Birigui e Vitor Biriguizinho. Quais os projetos do candidato para a área esportiva? Nós temos que financiar esportistas. Nós temos que exportar talentos. Isso é fato. Muita gente já veio me procurar na época em que eu trabalhava na Secretaria de Cultura e Turismo, me perguntando se a Secretaria ou a Prefeitura teria apoio para que eles pudessem fazer viagens, pequenos torneios. Isso sempre tem e não é custoso. Então nós iremos nos comprometer a abraçar essas causas, a financiar estes talentos. O Biribol, esse torneio que nós tivemos em Birigui, ele chegou atrasado, porque a cidade é a capital do calçado infantil, mas também é uma cidade autora de um esporte. É raro ter uma cidade autora de um esporte. A nossa cidade tem essa autoria desse esporte. O Dario é um grande amigo meu, trabalhei com ele na associação comercial, e nós tínhamos que valorizar esse esporte, mas faz tempos que a gente tem que abraçar essa causa, vestir essa camisa e erguer essa bandeira. E é uma das nossas propostas também, adequar a nossa Secretaria de Esporte para trazer o biribol como o esporte principal de Birigui. Por que não na escola pública? Por que não dentro das escolas públicas você ter aí uma piscininha de biribol para as nossas crianças, para que elas já comecem a se instigar e quem sabe um dia não sai de Birigui um time completo de atletas de biribol biriguienses.
Não. Bom, temos 10 segundos restantes. 10 segundos para a gente finalizar os 20 minutos. Então, vamos à pergunta do internauta. E aí o Rafael tem 2 minutos e 10 segundos para responder essa pergunta. Que a gente acrescenta nessa outra pergunta. Na resposta, quer dizer. A Edilane Domingues, ela pergunta sobre o Birigui Prev. O que fazer, Rafael? Nós estávamos até conversando aqui com o meu assessor, o Rafael Brandão, a respeito do Birigui Prev. Nós temos aí um sistema que está prejudicando, né? O servidor público está atrasando as parcelas, isso gera juros que fica patinando, e a gente sabe que isso prejudica as contas públicas e, às vezes, até atrasa a própria aposentadoria. Nossa intenção é ajustar para um sistema de capitalização para quem já está perto de se aposentar, que é um sistema híbrido. Isso é proposta, inclusive, que nós estamos extraindo do estudo do Benevides, é um economista do nosso partido. E para quem já está ingressando agora na gestão, quem está assumindo o cargo público daqui para frente, nós vamos trazer um sistema ordinário para essas pessoas. Então, sistema ordinário para quem está começando a partir de agora, e sistema híbrido para quem está já na gestão. Mas como eu falo demais, isso é muito técnico, se eu ficar aqui me enrolando, a gente vai até meia-noite, e como eu não quero atrasar vocês, eu vou me resumir por aí. Rafael, a gente se encaminha, então, para o final da entrevista, e agora você tem 3 minutos para suas considerações finais. Bom, Birigui, sou o Rafael Zago, e este é nosso jeito novo de fazer política. Nós estamos com um jeito jovem, um jeito entusiasta. Nós estamos já cansados das mesmas carinhas, dos mesmos rostinhos e das mesmas ideias. E aí, por conta disso, inclusive, até convidei uma vice com 23 anos de idade e com muito a somar para nosso município em termos de meio ambiente, né? Porque ela é formada em ciências biológicas e ela está trazendo aí adequações para tornar o nosso governo um governo ISO 14000, vamos assim dizer. Nós estamos trabalhando pela cidade, conversando com o povo, conhecendo os anseios, as demandas do nosso munícipe e tentando construir, né, mediando aí o orçamento público a essas vontades, tentando construir um plano de governo que atenda todo mundo. Porque o gestor público, ele não é tão somente aquele cara que passeia durante o período eleitoral e que depois fica preso dentro das secretarias ou da prefeitura assinando documento, não. O gestor público, ele tem que estar perto de você e entender você. E é para isso que nós estamos nos colocando à disposição. Fui servidor público, conheço a vida que é a vida de quem trabalha numa prefeitura. Eu tenho pais, meus pais são servidores públicos, eu sei o quanto é difícil a realidade de cada um deles. E acredito que nada melhor do que quem já vestiu a camisa para poder conhecer esses probleminhas, esses detalhes da gestão e melhorar a vida para esse pessoal, né? Muitas das vezes a gente acaba aí tentando, né, maneiras diferentes, mas escolhendo sempre o igual. Birigui sempre se polariza entre 2 grupos políticos que coronelizam praticamente a gestão da nossa cidade. E aí nunca a gente fica sabendo a quantas anda realmente Birigui. Por isso, nesse dia 15 de novembro, você vai votar diferente para fazer a diferença. Você vai votar no novo, em quem tem realmente... Eu sempre faço essa frase, mas eu acho essa frase muito clichê. Quem não tem rabo preso com ninguém, mas eu vou dizer diferente. É quem tem realmente a vontade de mudar Birigui. Você vai votar em alguém com ficha limpa, com experiência na gestão pública, com formação em administração e com uma carreira ilibada. Dia 15 de novembro, você vai votar 12. Você vai votar Rafael Zago, prefeito. Obrigada, Rafael, pela entrevista. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Lázaro e Aline. E também agradecemos todos vocês aí que acompanharam a nossa última transmissão com os candidatos à Prefeitura de Birigui. Lembrando que todos os vídeos com os outros candidatos, assim como o vídeo do Rafael, estarão disponíveis no Facebook do Hoje Mais, na nossa página. É só vocês entrarem lá
naquela seção de vídeos, todos estão postados lá, e também vamos subir esses vídeos para os links, na verdade, para o site com os links dos vídeos. Então, vocês conseguem acessar das duas plataformas. Tá aí, senhoras e senhores, missão cumprida. Fechamos aí todos os candidatos, juntamente com Hoje Mais, Aline, Lázaro, Ani. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Tivemos hoje o Rafael Zago aí, que demonstrou muita confiabilidade, muita demonstração de conhecimento de causa e enriqueceu com a sua participação final os candidatos que desfilaram aqui durante todo esse tempo. Cristiano, o Rafael Zago, o Renato, o Geraldo, o Leandro e também o José Firmino Cruz. Todos eles desfilaram aqui e nós queremos agradecer carinhosamente todos eles aí que deram esse prazer da população saber quem é quem e quem deve votar no próximo dia 15. Vamos embora, Débora? Vamos, Paulo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e até amanhã. E mais uma vez estamos agradecendo o seu carinho, a sua audiência. E Patrícia, o pai te ama. Um beijo.